Na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele possuía 7 filhos e 3 filhas e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele ainda tinha muitos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó era um homem íntegro e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Ele ajudava as pessoas pobres, as mulheres que tinham perdido o marido e as crianças que não tinham pai nem mãe. Os filhos de Jó gostavam de se reunir em família e davam banquetes. Alguns dias após o término do banquete, ele acordava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus para purificar seus filhos do pecado. Jó não sabia, mas Satanás estava de olho nele, e Deus também. Num certo dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E Deus, conhecendo os pensamentos de Satanás e o coração de seu servo Jó, incitou uma conversa. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A partir daqui Jó foi verdadeiramente provado, e sua vida mudou completamente em um único instante. Então, Satanás começou a fazer coisas ruins com Jó. Primeiro, fez com que todos os bois e jumentos que estavam pastando em seu rebanho fossem atacados e roubados pelos sabeus, que os levaram embora. Nesse ataque seus empregados foram mortos à espada, e somente o que estava o avisando ficou vivo para contar o ocorrido. Enquanto este homem ainda estava falando, chegou outro servo de Jó e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou totalmente as ovelhas e empregados. E avisou que foi o único que escapou vivo para relatar esse fato a Jó. Quando este ainda falava, veio outro mensageiro, e informou a Jó que os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os seus camelos e os levaram embora. Também mataram os empregados e este também foi o único que sobreviveu para avisar a Jó. Mas a facada final do plano maléfico de Satanás ainda não tinha acabado, e o que ocorreria agora abalaria Jó totalmente. Enquanto esse último ainda avisava dos fatos a Jó, ele disse que de repente ocorreu um vento muito forte, e enquanto seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou e todos ali morreram, sendo esse servo também o único sobrevivente. Jó ficou tão triste que rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem de nada culpou a Deus. Satanás, ainda inconformado com a fidelidade de Jó com Deus, com a permissão do Senhor, fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Nem a sua mulher aguentou essa situação e disse para ele o seguinte: Você ainda mantém a sua integridade. Amaldiçoe a Deus, e morra. Já não entendia o porquê de tudo isso estar acontecendo com ele. Mesmo assim, não desistiu de louvar ao Criador, e respondeu à sua mulher: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Após tudo isso, Satanás fez com que 3 falsos amigos visitassem Jó para falar mentiras para ele. Numa série de declarações que cobrem muitas páginas do livro de Jó, esses homens equivocadamente tentaram convencer a Jó de que era ele que tinha feito alguma coisa errada, e que Deus estava dando um castigo para ele. Eles chegaram até a afirmar que Deus não se agrada de seus servos nem confia neles. Jó rejeitou esse raciocínio errado. Confiante, declarou que permaneceria íntegro até a morte. Jó disse que nunca tinha feito nada de errado, mas em certo ponto começou a achar que era mesmo Deus que estava fazendo essas coisas ruins e até disse que o Senhor não estava sendo justo com ele. Imagine a situação de Jó. Para ele, ser íntegro era a coisa mais importante, e talvez a única coisa que havia sobrado.
Jó perdeu suas riquezas, seus 10 filhos, o respeito e o apoio dos seus amigos e vizinhos e até mesmo a sua saúde. Sua pele estava escurecida com aquela doença, cheia de feridas e infestada de larvas. Até o hálito dele tinha um cheiro podre. Mesmo nessa situação, Jó ainda encontrava forças. Jó estava determinado a provar que não era aquele pecador que seus falsos amigos tinham dado a entender. Os ataques cruéis deles despertaram em Jó uma grande indignação, e as palavras dele calaram aqueles homens. Eles não tinham mais o que falar, mas a dor que ele sentia ainda não tinha ido embora. Ele ainda precisava desesperadamente de ajuda. Ele também precisava de consolo de verdade, o que seus 3 amigos não conseguiram fazer. Jó conheceu ali o descontrole, mas jamais a blasfêmia. Conheceu a Deus pelo que ele é, não pelo que pode dar ou retirar do homem. Não deixou seu Deus de forma alguma, não lhe imputou culpa. Apenas calou-se e o adorou na pobreza e na desgraça aparente de sua vida. A dor da alma já parecia pouca pelo que sua carne sofria naquele instante. Jó se senta na cinza e raspa a pele com cacos. A coceira aqui nos demonstra que a situação está insuportável. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta, e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida, minha pele está rachada e vertendo pus. A história de Jó continua, e descobrimos que outra pessoa estava naquele lugar, um homem mais jovem chamado Eliú. Durante todo o tempo ele estava ali, parado, quieto, ouvindo o que aqueles homens mais velhos tinham para falar, e ele não estava nem um pouco contente com o que ouviu. Eliú estava decepcionado. Ele se sentia incomodado de ver Jó, um homem justo, se deixar levar pela provocação daqueles homens, a ponto de tentar provar que ele tinha razão, e não Deus. Mas Eliú conseguia sentir a dor de Jó. Ele podia ver que Jó continuava sendo uma pessoa sincera que estava sofrendo, e precisava muito de consolo e de uma correção amorosa. Eliú viu aqueles homens atacando Jó, tentando destruir a sua fé e acabar com a dignidade e a integridade que ele tinha. E o pior é que eles falaram coisas distorcidas que deram a entender que Deus é cruel. Dá para ver porque a paciência de Eliú se esgotou com aqueles 3 homens. Eliú não aguentava mais, ele tinha que falar. Eliú disse: "Sou jovem, e vocês são idosos. Por isso eu respeitosamente fiquei calado, e não me atrevi a dizer-lhes o que sei." Mas ele não podia mais ficar calado e disse: "A idade em si não torna ninguém sábio, nem são apenas os idosos que sabem o que é certo." Então Eliú continuou a falar, e suas palavras provaram que ele tinha razão. Ele não fez igual a Elifaz, Bildade e Zofar. Eliú garantiu a Jó que não ia falar com ele como se fosse superior. Ele também prometeu que não ia piorar a dor que Jó sentia. Eliú tratou Jó com dignidade quando chamou pelo seu nome e reconheceu que ele tinha sido tratado com falta de respeito. Assim, respeitosamente, Eliú disse: "Agora, Jó, por favor, ouça as minhas palavras." Eliú deu um conselho bem direto para Jó. Ele disse: "Eu ouvi você dizer: 'Sou puro, não cometi transgressão, estou limpo, não cometi erro.' Mas Deus acha motivos para se opor a mim." Então, Eliú fez uma pergunta que foi direto na raiz do problema. "Será que você está tão convicto de que está certo a ponto de dizer: 'Sou mais justo do que Deus?'" Eliú não podia fazer vista grossa e deixar Jó continuar pensando assim. Aquele jovem disse: "Você não tem razão em dizer isso." Eliú sabia que Jó estava com muita raiva porque tinha perdido tudo, e porque as pessoas que deveriam ajudar só causaram mais sofrimento. Mesmo assim, Eliú disse: "Tome cuidado para que o furor não o leve a agir com rancor." Acima de tudo, Eliú defendeu o Senhor. Com palavras simples, mas profundas, ele explicou uma verdade muito importante. O verdadeiro Deus jamais faria o que é mal, o Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. O Todo-Poderoso não perverte a justiça. Ele ajudou Jó a ver como Deus é misericordioso. Jó só pensou nele mesmo e acabou faltando com respeito quando falou algumas coisas sobre o Senhor. E embora Deus pudesse ter castigado Jó por isso, ele teve misericórdia. Eliú não ficou querendo provar que sabia de tudo e que tinha todas as respostas. Ele foi humilde e disse: "A grandeza de Deus está além da nossa compreensão." Eliú foi direto, mas ainda assim bondoso. Ele falou da esperança de que um dia o Senhor iria fazer Jó ter saúde de novo. Deus iria falar para seu servo leal, que a sua carne se torne mais fresca do que a de um jovem, que ele volte aos dias do vigor da sua juventude. Eliú também foi bondoso porque ao invés de só falar, ele queria ouvir Jó. Ele disse: "Fale, pois eu quero provar que você está certo."
Mas Jó não respondeu. Pode ser que ele não tenha sentido necessidade de se defender das palavras tão amorosas de Eliú. Talvez Jó tenha até chorado por ter um amigo que se preocupava tanto com ele. Nós podemos aprender muito desses dois homens fiéis. O exemplo de Eliú nos ensina como podemos dar ajuda e conselho para aqueles que precisam. Um amigo de verdade não deixa de falar para você sobre uma atitude ruim que você está mostrando, ou de avisar quando você está fazendo alguma coisa que vai acabar mal. Nós também queremos ser bons amigos e encorajar de modo amoroso quem precisa, mesmo quando essa pessoa falar alguma coisa sem pensar. E o que aprendemos com o exemplo de Jó? Ele nos ensina a ser humildes e aceitar conselhos. Todos nós precisamos de conselhos ou de correção de vez em quando. Aceitar essa ajuda pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Provérbios 4:13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Eliú falou sobre ventos, nuvens, trovões e raios enquanto conversava com Jó. Ao falar sobre o Senhor, Eliú disse: escutem atentamente o estrondo da sua voz. Pouco depois ele também falou de um vendaval. Pelo visto, Jó e Eliú podiam ver que uma tempestade estava se formando, ficando cada vez mais forte, e que logo chegaria ali onde estavam. Por fim, a tempestade se transformou num forte vendaval. E algo muito mais impressionante aconteceu. O próprio Deus falou diretamente para eles, primeiro direcionando sua atenção em seu servo Jó. O Senhor corrigiu seu querido servo com amor, como um pai corrige um filho. Deus entendia a dor de Jó. Ele sentia pena dele, assim como ele sente pena quando vê um de seus filhos sofrer. Mas Deus também sabia que Jó tinha falado sem conhecimento, o que só piorou a situação dele. Por isso, o Senhor fez várias perguntas para corrigir Jó. Ele começou perguntando: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se você acha que tem entendimento. Quando o Senhor criou o universo, as estrelas da manhã, ou seja, os anjos, gritavam de alegria por causa das maravilhas da criação. Mas Jó não sabia de nada disso. Deus começou então a falar sobre a sua criação. Foi como se ele estivesse levando Jó num tour através da criação, falando de coisas como astronomia, biologia, geologia e física. O Senhor falou bastante sobre alguns animais que viviam naquela parte do mundo naquele tempo, como o leão, o corvo, a cabra montesa, o jumento selvagem, o touro selvagem, o avestruz, o cavalo, o falcão, a águia, o behemote e, por último, o leviatã. Era como se Jó estivesse ouvindo uma palestra feita pelo próprio Criador do universo. Deus queria ensinar a Jó que ele precisava ser mais humilde. Reclamar que estava sendo injustiçado por Deus só piorava a situação dele. Ele estava se afastando do seu pai amoroso. Por isso o Senhor questionou onde Jó estava quando ele criou o universo, e perguntou se Jó podia alimentar ou controlar as criaturas que ele criou. Se Jó não podia controlar nem as coisas mais simples da criação de Deus, como ele podia pensar então em julgar o Criador? Será que os caminhos e os pensamentos de Deus não eram muito superiores aos de Jó? Por trás de cada palavra do Senhor, podemos ver o grande amor que ele sentia por Jó. É como se Deus estivesse falando para ele: meu filho, se eu posso criar e cuidar disso tudo, você realmente acha que eu não posso cuidar de você? Por que eu iria abandonar você, tirar seus filhos e acabar com a sua paz e sua saúde? Não é verdade que apenas eu posso dar de volta tudo o que você perdeu e acabar com a sua dor? Diante de tantas perguntas, Jó só respondeu 2 vezes. Ele não discutiu com o Senhor nem tentou se explicar. Ele foi humilde e reconheceu que realmente sabia muito pouco, e disse que se arrependeu e que falou sem pensar. É aqui que vemos um dos melhores exemplos da fé de Jó. Mesmo passando por tudo aquilo, ele nunca deixou de ter uma forte fé no nosso Criador. Ele aceitou a correção de Deus e mudou seu modo de agir. Pensando nesse exemplo, podemos nos fazer a seguinte pergunta: será que eu sou humilde o suficiente para aceitar uma correção ou um conselho? Todos nós precisamos desse tipo de ajuda. Quando aceitamos conselhos e correção, estamos imitando a fé de Jó. Após falar com Jó, Deus volta os olhos para os seus 3 falsos amigos e repreende Elifaz, o mais velho deles, dizendo: minha ira está acesa contra você e contra seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, assim como fez o meu servo Jó. Será que Deus queria dizer que tudo que aqueles homens tinham falado estava errado, e que todas as palavras de Jó estavam certas? Claro que não. Porém, existia uma grande diferença entre Jó e seus 3 falsos amigos.
Jó estava desiludido, sem esperança, sofrendo com tantas perdas e ainda por cima sendo provocado com acusações falsas. Por isso, é compreensível que Jó falasse sem pensar. Mas Elifaz e seus 2 amigos não estavam passando por desafios assim. Eles atacaram um homem inocente e falaram coisas cruéis porque eram arrogantes e a fé deles era fraca. E pior, eles também fizeram Deus parecer maldoso e cruel. Por isso, o Senhor exigiu um pagamento bem alto daqueles homens. Eles tiveram que sacrificar 7 novilhos e 7 carneiros. Mais tarde o novilho foi escolhido na lei mosaica como sacrifício que o sumo sacerdote teria que oferecer se o pecado dele trouxesse culpa sobre a nação inteira. Levítico 4:3. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Esse era o animal mais caro oferecido nos sacrifícios da lei mosaica. Além disso, o Senhor disse que só aceitaria o sacrifício daqueles homens se primeiro Jó orasse por eles. O Senhor defendeu Jó e fez justiça. Isso deve ter consolado muito Jó. Deus confiava que Jó iria perdoar aqueles homens que fizeram tanto mal para ele, e assim Jó fez exatamente como seu Pai Celestial queria. A obediência de Jó falou muito mais alto do que suas palavras e foi a maior prova da sua integridade. E essa obediência abriu o caminho para as maiores bênçãos da vida de Jó. Deus teve muita compaixão e foi misericordioso com Jó. Tiago 5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Primeiro, ele fez com que Jó voltasse a ter saúde. Imagine como Jó se sentiu quando viu que a sua carne, que antes estava ressecada e destruída, agora tinha se tornado mais fresca do que a de um jovem, exatamente como ele o havia dito. Finalmente, sua família e seus amigos deram o apoio que ele precisava, consolando Jó e trazendo presentes para ele. Deus também deu a Jó o dobro de toda a riqueza que ele tinha antes. Para completar, o que o Senhor fez com a ferida mais profunda de Jó, a morte de seus filhos? Ele e sua esposa puderam encontrar algum alívio dessa dor, por ter mais 10 filhos. Além disso, Deus milagrosamente aumentou o tempo de vida de Jó, e por isso ele viveu por mais 140 anos além dos que já tinha vivido, e pôde contemplar 4 gerações de sua família. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda Odquésia e a terceira Odquer em Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu, em idade muito avançada. E depois, no paraíso, provavelmente Jó e sua esposa voltaram a estar juntos com o restante de sua família mais uma vez, inclusive com os 10 filhos que Satanás tirou deles. João, capítulo 5, nos versículos 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. O que podemos aprender com a história de Jó? Por que será que após esses acontecimentos Deus deu tantas bênçãos para Jó? A resposta para isso também está na própria Bíblia. Tiago 5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó enfrentou mais desafios do que nós conseguimos imaginar. A palavra perseverança nos ensina que Jó fez mais do que simplesmente passar por esses desafios. Apesar de passar por tudo isso, Jó conseguiu manter sua fé e seu amor por Deus fortes. Ele não virou uma pessoa amarga e revoltada. Ele continuou sendo perdoador, até mesmo com pessoas que o machucaram de propósito, e ele nunca abriu mão da sua esperança tão valiosa ou da sua integridade. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. Uma importante lição que podemos retirar do livro de Jó é que todos nós precisamos perseverar.
Satanás tentará nos desanimar, nos enganar e fará de tudo para nos afastar de Deus, assim como ele tentou fazer com Jó. Mas se nós perseverarmos com fé, continuarmos humildes, perdoarmos os outros e nos esforçarmos para proteger nossa integridade, receberemos o cumprimento da nossa linda esperança. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Se nós imitarmos a fé de Jó, vamos deixar Satanás furioso e alegrar o coração de nosso Deus, Jeová. Espero que tenha gostado desse estudo bíblico. Boa sorte e até o próximo vídeo.